Homens treinados para matar, agora sendo caçados por algo que não é humano, algo invisível, implacável. Esse é o Predador. Os roteiristas Thomas Brothers, que eram estreantes em escrever roteiros, tiveram inicialmente uma ideia de criar uma história sobre uma irmandade de caçadores que veio de um outro planeta para caçar todos os tipos de coisa, mas perceberam rapidamente que isso não funcionaria e decidiram mudar. Decidiram manter um só, que iria caçar as espécies mais perigosas, e tinha que ser os homens, e os homens mais perigosos, mais preparados são os soldados. O estúdio que comprou o roteiro já pensou em Arnold Schwarzenegger para ser o protagonista. É um filme pipocão, meio antiquado, digamos assim. Ele é um ótimo entretenimento e segue numa direção da qual o diretor já tinha uma certa experiência, que é o suspense. E John McTiernan é também um diretor de ação fantástico. Também dirigiu O Duro de Matar. Arnold sempre quis fazer um filme como Meu ódio será sua herança, ou 7 homens e um destino, onde tem uma equipe de caras que trabalha junto, em vez de depender cada um de si mesmo. Depois ele até faria em Os Mercenários, mas sem dúvida o melhor filme de equipe de Arnold é O Predador. Ótimos atores escolhidos, fortes fisicamente e também muito experientes. Há poucas pessoas que poderiam fazer um contrapeso a Arnold, e Carl Weathers foi escolhido. Estava no auge da sua carreira e auge físico após viver Apollo Creed. Bill Duke já havia atuado com Arnold em Comando para Matar, outro filme bem divertido. E foi ele que revelou que Jean-Claude Van Damme foi demitido de O Predador. Van Damme seria o intérprete original do Predador e teve que usar um traje bem pesado, segurado por cabos nas costas. Eles o puxavam pelos fios e parecia que ele estava voando. Por conta desses movimentos, Van Damme passou mal durante as filmagens, algo que lhe custou o papel. Segundo Bill Duke, Van Damme desmaiou 2 vezes por causa de desidratação, e a produção disse pra ele que se ele desmaiasse novamente ele seria demitido. 2 semanas depois, ele tornou a desmaiar e perdeu o papel. Mas vou te falar, pra mim foi até bom o Van Damme sair desse filme. Eu gosto muito dele, mas ele não é tão alto, ele não faria um contraponto imponente ao Arnold Schwarzenegger. Para o ator Richard Chaves, tudo parecia ainda mais real. Parecia estar no Vietnã, onde ele esteve realmente. E já a Sunny, que tinha 2 metros de altura, a produtora só deixou contratá-lo se tivesse também sido contratado um segurança para proteger os outros membros do elenco dele. E o segurança tinha que segui-lo 24 horas por dia para garantir que ele não estava se comportando mal. Gary Adolph Goldman foi o treinador militar do elenco, dando um típico treino de como os soldados do exército se movimentam na selva, a maneira como fazem os sinais com as mãos e outros gestos. Isso trouxe um senso de realismo ao filme. Arnold acordava todo o elenco às 5h30 da manhã para malhar, manter o shape. Corriam, treinavam, comiam, trabalhavam e depois corriam de novo, treinavam de novo. Só tinha troglodita. Os caras ficavam até medindo o tamanho do braço. I told the wardrobe department they should tell him that, so I can bet him a bottle of champagne afterwards when he comes to the gym. He came to the gym 2 days later and he says, "You know something, Arnold? We should measure our arms. Who has bigger arms?" I said, "Of course we should." I said, "Let's bet a bottle of champagne." He says, "Of course we should." And then we measured it and my arm was 3 inches bigger than his. O Predador foi criado no efeito da camuflagem e a sua visão foi feita de forma impressionante, intercalando as cores normais e a visão de calor. As câmeras filmavam das 2 formas ao mesmo tempo e trouxe um efeito bem legal. Mas a primeira versão do Predador decepcionou o diretor. Era vermelho e se movimentava de uma forma bem esquisita. Tudo o que o diretor não queria.
Eis que entrou em cena então o salvador da pátria, Stan Wilson, que criava monstros como ninguém. Ele já tinha trabalhado com Arnold em O Exterminador do Futuro e o indicou para o Predador. Ele começou então a fazer os esboços, as mandíbulas, o cabelo, era um humanoide musculoso, o visual era incrível. E por debaixo do traje não estava mais Van Damme, e sim o ator Kevin Peter Hall, que fazia Arnold parecer um amendoim com seus 2,18 metros de altura. The design of this predator is really wonderful, and the concept of the character and the hunting down Arnold is fun. So there's already the incentive to get into it because, you're going to be going after Arnold Schwarzenegger. But on top of all of that, there's creating a personality that the audience can relate to, because without it, then it's just something from somewhere else. Whereas this is a real conflict, and it's real important in this movie that the audience get a sense of who Arnold is and a sense of this evil force that is chasing him down. Esse ator também ficou muito conhecido pelo filme e pela série Um Hóspede do Barulho, onde ele interpretava o Harry, que era um pé grande. Infelizmente, ele faleceu aos 35 anos em 1991, após contrair AIDS devido a uma transfusão de sangue e em decorrência de uma pneumonia. A cena do ataque ao Palapa é uma das cenas mais divertidas que eu já vi, porque tem muita gente, muito tiro sendo trocado, helicóptero explodindo, tudo isso junto, e a ideia era criar mesmo uma cena de ação que superasse tudo que já havia sido feito, e chegou perto. Tinha uma metralhadora incrível, que era controlada por Jesse. Quando ele abria fogo, ele disparava 1 bilhão de tiros. Nem o Rambo usou uma dessa. Com certeza um dos melhores filmes feitos nos anos 80 e pra mim o melhor filme do Predador. E pra você, qual é o melhor filme do Predador? Me conta aí nos comentários. Deixe também o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.